Olá pessoal, bom momento, estamos aqui em mais um podcast e hoje nós vamos conversar com a Aline Porfírio, que é jornalista da Parola Comunicações, e a Aline vai conversar conosco sobre o marketing digital. Mas antes de mais nada, eu vou pedir para vocês darem um joinha, cliquem aí o joinha no nosso vídeo aí do YouTube e também no sininho, ativem o sininho para se inscreverem no nosso canal do YouTube, porque assim nós vamos aumentar a nossa audiência e vamos ter muito mais podcasts. Estamos só começando essa nossa temporada de podcast de 2023. Aline, como você está? Tudo bem, professor? A Aline, que é jornalista, Parola Comunicações, ela é a pessoa que trabalha com o nosso marketing digital do Instituto Científico de Podologia. E eu gostaria de que você se apresentasse. Tá bom, professor. Obrigada pela oportunidade, tá? Eu acho que é muito importante a gente falar sobre comunicação. Certo. Eu sou jornalista, eu tenho mais de 10 anos de formada, tive várias experiências em redação e depois parti para o marketing digital. Mas eu tive experiências no Estadão, na Record, em outros jornais locais, né? E depois eu resolvi investir no marketing digital porque eu entendi que o momento pedia aquilo, né? Eu vou confessar que eu tinha muito medo, acho que como todo mundo. Então, do início, né? No início a gente pensa que é difícil, eu confesso que eu tinha medo sim, o marketing digital ele assusta um pouco no começo, né? A comunicação digital, mas depois eu vi que foi a melhor escolha que eu fiz e é o que eu tento passar para os meus clientes, não ter medo das inovações da tecnologia. Inovações da tecnologia. Hoje, quem está chegando ao mundo de hoje já chega num mundo totalmente digital. Sim. Mas eu, por exemplo, venho de um mundo analógico. Eu também. Você também? Mas eu acho que mais, né? Eu lembro que quando comecei lá com a podologia, os primeiros congressos que me chamaram, os cursos que eu dava, não tinha nada digital, mas nada mesmo. Uhum. Eu, no começo, quando comecei a trabalhar com laser terapêutico, que foi em 95, lembro que tive uma dificuldade, porque eu não era nem técnico de podologia ainda, era calista apenas, pedicuro. Uhum. Eu não tinha, naquela época, terminado o meu ensino médio. Caramba! Eu não tinha, eu tinha apenas o ensino fundamental. Certo. Quando eu comecei na podologia como pedicuro, naquele tempo eu não precisava mais que isso. O senhor usou outro termo, qual o senhor usou o termo? Calista. Calista? Porque era assim, no nosso certificado era pedicuro, mas nós éramos conhecidos como calistas. Interessante, eu não conhecia. O calista, por exemplo, Rio de Janeiro, no certificado de quem se formava, por exemplo, no Senac, lá do Rio, era calista pedicuro. Interessante. E São Paulo era pedicuro, que diferenciava da área da beleza, que a área da beleza era pedicure. Ué. E aí a gente já começou naquela época a lutar, não por regulamentar a profissão, porque para nós isso era algo que a gente nem pensava. Uhum. A gente lutava para ser chamado de podólogo. Mas olha que interessante essa colocação, como prova que a língua ela é viva, como Sim. ela se transforma. Sim. Né? Uma linguagem que hoje não é mais utilizada, mas que ela tem o mesmo teor, que é a luta pela podologia. A luta pela podologia. E aí, exatamente. E aí, linguagem viva e ainda não era o mundo digital. Exatamente. Veja as transformações que vão acontecendo. Aí, o que aconteceu? Lembro que fui chamado para fazer palestras, tudo mais, e eu falei, poxa, mas eu tô com uma dificuldade. Tô aqui, peguei um aparelho de laser que um amigo meu tinha conseguido para mim, e ele já usava há muito tempo, e ele começou a me mandar material de estudo. E eu li, naquele tempo, ali que o laser atuava estimulando a produção de ATP. Estou entrando numa área bem técnica biológica, inclusive, mas vai ficar fácil. Eu pensei assim, não sei se você já ouviu falar do ATP, o que é ATP, você já sabe. Mas naquele tempo eu não sabia o que era. E aí eu pensei, ATP, que é isso? E olha que eu já trabalhava na área da saúde, pedicuro, etc e tal. Aí eu resolvi perguntar para uma amiga o que era ATP. E perguntei para ela, liguei, naquele telefone que você ligava lá, o fixo, né? Você sabe o que é ATP?
Ela, olha, não sei, mas eu vou atender uma paciente minha, ela era de Araras. Nós que montamos o primeiro congresso de podologia. Chamada Maísa, ela vive na Alemanha hoje. Ela falou, olha, eu vou perguntar para uma podóloga não, uma paciente amiga minha que ela é bióloga e ela deve saber. E aí depois ela me mandou um fax. Um fax. Dizendo que era ATP. A geração Z não sabe nem o que é fax. Não sabe nem o que é fax. Eu peguei, eu tinha já um aparelho de fax, que já era uma coisa moderna, porque eu tinha viajado e comprei no Duty Free. Sim. Um fax. Então o senhor estava muito à frente. Já estava à frente. Tempo. Eu sempre fui meio maluco, eu sempre corria atrás das coisas, já estava à frente do meu tempo. Mas o fax, né? Tinha uma secretária eletrônica, tudo mais, aquela que você punha a fita lá dentro, né? E perguntei, aliás, aí ela me mandou o que era ATP. Eu peguei aquele fax ali, tive guardado por muito tempo, depois ele foi desbotando, porque ele era aquele papel termossensível. Sim, igual os assim. Extratos bancários. Isso, foi apagando. Mas para mim foi o meu primeiro... Aquilo ali talvez tenha sido a minha primeira lembrança de usar alguma coisa que era dessa conexão que já ia se transformar para o mundo digital. É uma alusão perfeita. Perfeita essa comparação, porque a gente vê hoje, né, as pessoas mais maduras, elas passaram por muitas transformações tecnológicas. Então, quando chegou a inovação do celular, elas falaram, não aguento mais. Já mudei da câmera de vídeo, né? E já foi para a câmera digital. A máquina de filme já foi para a câmera digital. O telefone fixo já virou celular. Agora, o que eu vou fazer? As fotos que eu fazia dos casos, porque eu fazia apresentações, eu fazia slide. Certo. E aí era uma máquina fotográfica, mandava revelar o slide, colocava naquele carrossel e ficava passando. Passando. Não era data show, em computador nem pensar, né? Sim. Interessante, passei por todos aqueles telefones, né? Porque eu sempre gostei de tecnologia. Então, nossa, para mim era um tijolão daqueles, com a antena que você puxava ficava maior que o tijolo, né? Ali pesado, aquele negócio pesado. E a coisa foi evoluindo, né? E eu lembro que nós tínhamos uma revista, foi lançado na época uma revista, eu tenho essa revista, até vou passar para você, que é interessante, não é? Legal. Que chamava, deixa eu lembrar agora, era uma revista de podologia, podologia brasileira, alguma coisa assim, que nós lançamos, até tinha uma jornalista também que fez todo o trabalho da revista, e foram 2 números da revista, em 96 e 97. E ali nós tínhamos as publicações. Mas ali era como a gente divulgava. E quando eu precisava divulgar o congresso, começou a ter o congresso, como que era feita a divulgação do congresso? Correio, anúncios em jornais, revistas. Jornais, revistas, uma impressão. E eu lembro que nós soltávamos lá 5 mil, 10 mil, depois chegou até 15 mil folhetos impressos, aquele monte, selando e colocando no correio. E o pessoal fazia inscrição pagando em cheque, era aqueles bolos de cheque pagando em 3 pagamentos. Aquele trabalho para compensar, para fazer o faturamento. Nossa, olha, eu lembro de coisas engraçadas até, que uma pessoa que a gente falou, quando começou a ter o depósito em caixa eletrônico, até porque antes eu cheguei a trabalhar em banco, e no banco eu passei pela transformação do analógico para o digital. Que eu peguei a fase do banco, que eu trabalhei num banco que era o chamado Banco Noroeste do Estado de São Paulo, que foi incorporado pelo Santander depois. E peguei essa passagem. Eu lembro que a gente falava que era do Burroline, porque eram as máquinas Burrugs, né? Burrugs, alguma coisa assim, que era a marca da máquina. E passo do Burroline para o online. Olha. Burroline para o online. E eu lembro que começou também a ter depósito, as pessoas começaram a ter os caixas eletrônicos. E num congresso, uma pessoa que ia pagar em 3 vezes, 3 parcelas, a gente dividia. Nós falamos para ela, você faz 3 cheques e envia os cheques, né? Manda para a gente os cheques pré-datados, tinha essa de cheque pré-datado, cruzado, põe no Sedex, com valor declarado. O que a pessoa fez? Ela foi até um caixa eletrônico e depositou os 3 cheques no caixa eletrônico, achando que era daquele jeito que fazia. Ou seja, ela não tinha a ideia. Ainda. E aí ligou para a gente falando, vocês depositaram os meus 3 cheques. Mas como? Eu não acho o seu nome aqui, eu não vi o seu cheque. Aí que ela contou que fez o depósito no caixa eletrônico. Então, eu estou falando isso só para mostrar
que a gente não tinha nada de digital na cabeça. Mas isso é interessante por quê? Porque vocês se adaptaram a esse mundo, como eu me adaptei também, eu sou de 89, então eu também peguei transições, né? E a gente passou por esses processos, e não pode ser diferente com a tecnologia agora, então não pode ter uma resistência com a tecnologia. Sim. Inclusive, eu vejo algumas pessoas falando assim que, hoje a moda é o TikTok, e não dá pra mim. Por que não dá? Tem vovós no TikTok que fazem super sucesso. Sim, tem vovós lá de 82 anos, 85 anos. Tinha um senhor que faleceu que tinha 90 anos, eles fazem sucesso. Claro, eles precisam da ajuda dos netos, dos sobrinhos, seja quem for. Para se adaptar, talvez para conhecer, mas depois deslancha. Né? E as pessoas têm curiosidade de ver as coisas. Tem muita gente que tem resistência, e a gente vai entrar num debate meio teórico, né? Se a gente grava coisas relacionadas à podologia ou não, mas um dos itens mais buscados na internet são vídeos sobre podologia. São vídeos sobre podologia. Verdade. Eu conversei com algumas influencers aí que mostram esses vídeos de podologia, onde elas dizem que não são os podólogos que procuram. Não. Tem gente que assiste para poder se acalmar e dormir. É isso mesmo. Quando ela me falou isso... Eu confesso que eu adoro. Eu adoro. Você tá nessas daí também que faz isso, que assiste pra dormir? Eu confesso que eu adoro, porque você vai vendo aquilo, vai dando... Meu Deus, que sensação de bem-estar. Essa pessoa estava sofrendo, agora ela não está mais. De desencravar a unha, não. Eu já vi alguns outros vídeos aí, o pessoal extraindo o que é? Cravos também. Tem os cravo-lovers, os encravo-lovers. Isso daí, olha só. Você vê, é uma... Então, gera um debate dentro da profissão? Gera. Só que o que a gente tem que fazer? A gente tem que aproveitar esse momento para mostrar o trabalho de bons profissionais. Por isso que não pode ter medo. Então, é gravar o seu trabalho, é gravar o que você está fazendo. Você não precisa se aprofundar para a gente não entrar no debate de que qualquer pessoa vai assistir o vídeo, vai aprender. Não é necessário isso, mas você pode explicar o que você está fazendo, né? Você pode mostrar, você pode contar o caso de uma pessoa que de repente teve um trauma na unha por alguma coisa. Identificação. Comunicação, ela funciona a partir de identificação. Sim. E eu acho interessante porque eu não sou contra os vídeos, por exemplo, mostrando procedimentos, que hoje se critica bastante. Eu sei que o que eu estou falando agora vai gerar um debate, muita gente vai se bobear, até me cancela por causa disso. Então, viu? Por isso que eu falei que é delicado. Por quê? Eu não sou contra até um certo ponto. Porque existem vídeos de cirurgias que você vê, da área médica, inclusive. É isso. Só que eles não estão ali dizendo, estou usando a cânula número tal, o bisturi número tal, não. Ele mostra o processo. O processo, sem dizer como é feito aquele processo. Eu sou a favor exatamente nesse modelo. É esse modelo que eu Agora, quando você expõe demais, você também se torna um pouco irresponsável. Aí sim, se eu falar, não, olha, estou usando aqui o bisturi número tal e eu desencravo usando a técnica tal, que ela é feita, e explico a técnica como se fosse uma aula, aí eu sou contra. Eu também concordo com o senhor, até porque qual que é o objetivo aqui? Quando eu mostro o meu trabalho, né, eu pego uma unha ali toda defeituosa, toda complicada, e mostro todo o processo até ela ficar bonitinha, eu estou incentivando pessoas a falar, poxa, será que essa é uma profissão para mim? Sim. Sabe que eu gostei disso? Quero saber mais. Então, é legal, a gente não pode ter medo disso. Eu não estou dizendo para a pessoa, vai lá e compra esse instrumental e faça. Não estou ensinando. É claro que isso acontece porque tem aqueles que ficam falando, olha, eu estou usando o formão e essa técnica eu fiz segurando com a pinça mosquito e vai falando, né? Então, professor, comunicação a gente tem que ter responsabilidade, como em tudo que a gente faz na nossa vida. Rede social, eu sempre falo, não é terra de ninguém. Hoje a gente já tem legislação sobre isso, né? Hoje a gente tem como denunciar. Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente faz e a gente tem que ser responsável. Você é a favor da regulação das redes sociais? Em certo ponto, sim. Acho que tem que se discutir mais, né? Mas sou a favor porque eu acho que existem coisas que já estão passando dos limites, né? Fake news, algumas coisas também interferem diretamente na vida de pessoas. É verdade. É como esses desafios que estão lançando aí com os jovens e crianças agora, que tem criança que comete suicídio por isso. E tem uma pessoa por trás disso. Sim. Então, é responsabilidade. Tudo que a gente vai fazer, a gente tem que fazer com responsabilidade. Isso vale também para o podólogo. Claro. Né? Então,
o que ele precisa entender? Hoje é impossível crescer sem você ter visibilidade nas redes sociais. É verdade. Eu assisti uma palestra uma vez que dizia que uma pessoa era muito bom no que ela fazia, muito bom mesmo, mas ela não sabia apresentar o seu trabalho. Né? Por isso não conseguia vender. Até um certo tempo atrás, a gente ficava assim, refém daquela freguesia de bairro, né? Então assim, vai o boca a boca, mas hoje em dia já não é mais assim. Hoje em dia... Dependendo do lugar, não. Eu diria assim, eu comecei a podologia, comecei pela Scholl em São Paulo, trabalhei alguns meses na Scholl e fui para Santo André, onde abri um espaço próprio. Em Santo André, eu fui nesse boca a boca, eu fui crescendo por conta disso. Mas estamos falando de uma cidade de 34 anos atrás. E tem uma limitação. Mas em São Paulo, não. Em São Paulo eu sou um número. Isso. Lá, eu até acho engraçado, eu estive em Santo André esses dias conversando com amigos, aí tem um amigo que tem um comércio lá, eu estava no negócio de computadores, eu estava lá com ele, daqui a pouquinho entra um outro, você é fulano que conhece... Eu falei, nossa, em São Paulo isso não acontece. Isso não acontece. A concorrência hoje ela é muito grande, ela é muito desleal, né? Então, assim, quem não se moderniza, quem não se adapta, infelizmente fica um passinho para trás. Um passo pra né? trás. E você pode ser o melhor profissional do mundo, mas se esgotar a sua clientela ali do alcance do boca a boca, como é que vai fazer? Exato. Então, a gente tem que ter uma programação. E até porque é o que eu falo sempre, né? As redes sociais hoje, elas são a vitrine do seu trabalho. O que adianta você ser um podólogo maravilhoso, deixar uma unha bonitinha, tudo legal, se ninguém tá vendo? Por exemplo, hoje, vamos lá, o senhor precisa de um médico, de um dentista. O senhor precisa de um dentista, o senhor faz o quê? Fala assim, eu preciso de um dentista, mas eu não conheço nenhum. O senhor vai no Google, joga lá dentista na região que o senhor quer, o senhor vai ler as avaliações do Google. Sim. E depois que o senhor se convencer, o senhor vai procurar o quê? O Instagram dele. O senhor vai ver se ele tem um Instagram, né? Ainda mais se for procedimento estético, o senhor vai lá olhar e fala, não, deixa eu ver se ele realmente faz da forma como eu quero. Os pacientes que ele atendeu, os pacientes que ele atendeu, né? O senhor vai procurar. Gosta. O senhor vai procurar imagens. Então hoje as pessoas são movidas por imagem e informação. Entendi. Então, se a gente não tiver uma vitrine do nosso trabalho, refletindo quais são os nossos valores, o que a gente pensa, o que a gente faz, fica mais difícil. A gente está um passo atrás das pessoas que têm isso. É verdade, é verdade. E uma coisa que eu acho interessante também é que, como podólogo, como profissional da saúde, né? Você não... Às vezes a pessoa quer fazer tudo. Ela quer atender, quer aprender tudo sobre o Instagram e quer ela própria fazer. Aí chega uma hora que ela não tem mais vida própria. Perfeita a sua colocação, professor. Esse é um dos problemas que eu mais, né, que os clientes que chegam até mim mais relatam. Por quê? Porque acham que rede social também é fácil. E não é. Assim, você precisa ter muita dedicação e muito tempo. Então, um profissional vai saber fazer isso para você na hora certa, com as colocações corretas. Com a constância, né? Também. Com a constância. Porque eu sei porque eu apronto dessas, e você sabe que eu apronto, né? Pessoal, a Aline a Parola que cuida do meu Instagram. A gente tem que puxar a orelha dele. Tem que puxar a orelha, porque eu fico postando as coisas, se bobear, vou lá, né? E eu sei que às vezes é coisa que eu teria que passar para ela postar. Mas a maioria das vezes ele acerta, vai. Não vou ser injusta com ele, que a maioria das vezes ele acerta. Mas tem às vezes que não, né? Então teria que ter. Mas a constância ela é muito importante. Por quê? Um perfil abandonado, se uma pessoa ela entra lá, deixa eu ver aqui esse podólogo, eu preciso de um podólogo, eu achei aqui o professor Bega. Aí ela vai lá, nossa, o último post é de 2022, a gente já está no meio de 2023. Aí eu vou falar assim, acho que ele nem está trabalhando mais. É verdade. Então a gente tem que ter constância, a gente tem que ter informação. Outra coisa é oferecer informação de qualidade para as pessoas. Sim. Por que elas vão ver o seu perfil? É só para ver o seu trabalho ou elas querem também saber como que elas devem cuidar do pé delas, quais cuidados elas devem ter, o que elas devem tomar, cuidar. Então, assim, a gente tem que ter em mente que é uma coisa complexa. Gerar informação não é postar qualquer coisa. Sim. E aí entra numa outra seara, né? Que aí tem pessoal que acha que sabe fazer comunicação e aí começa a encher o perfil profissional de coisas pessoais. Isso é muito sério. Eu já tive muito problema com isso, com clientes, né? Porque a gente tem que ter uma linha muito bem definida entre o que é profissional e o que é pessoal. Que é um exemplo terrível. Diga.
Política. Política, é verdade. Legal, suas já me convicções. puxaram muito a orelha no passado. Hoje eu já aprendi bem isso, mas já cometi esse erro. Acho que... A não ser que você esteja em períodos determinados onde você é uma figura pública política, né? Aí você tem que se posicionar. Que você tem que se posicionar. Do contrário, seja neutro, porque você tem no perfil da empresa, né? Isso não no perfil pessoal. O perfil pessoal você faz o que você quiser. Mas você tem a empresa lá, vamos lá, Podoalegria. É a minha empresa. Cuidado com o que você vai postar, não exagere em teor político, em opiniões políticas, em opiniões polêmicas, né? Sim. Às vezes a gente cai no erro também de tá tendo uma polêmica na internet sobre uma coisa que não tem nada a ver com o nicho que a gente trabalha. Aí você entra no debate e acaba se comprometendo Exatamente. com um lado ou outro. Exatamente. E o seu público fica também dividido, porque é óbvio que nem todos vão pensar igual. Sim, não há necessidade, a não ser que aquilo envolva. Eu tenho que olhar, isso aqui tem relação com a minha profissão? Tá. É da área da saúde? É alguma normativa que afeta os meus pacientes? Eu tenho que me posicionar. Não, isso aqui é sobre uma fofoca de uma celebridade que foi para uma ilha e passou e dormiu com não sei quem. Eu preciso me posicionar sobre isso? Não. A política também. Você pode deixar os seus ideais claros, não tem problema. Não tem cabimento. Mas tome cuidado com essa linha tênue, porque perfil profissional não é perfil pessoal. Isso é bem complicado. E quanto você estava falando, se a pessoa não publica, a pessoa deixa... hoje em dia, você acha que essa pessoa perde muito se ela não tiver nas redes sociais? Você acha que é necessário todo profissional, podólogo, por exemplo, que é um profissional que tem o próprio consultório, estar nas redes sociais? Eu diria que para o podólogo é ainda mais importante porque tem uma questão de imagem, né? Todos os profissionais que lidam com imagem, eu diria que hoje é obrigatório você ter rede social. Por quê? Porque você tem a imagem de um resultado de um trabalho que você fez. Então, é a mesma coisa que um dentista, que hoje está bastante na moda a questão de preenchimento, harmonização. Imagina se uma pessoa dessa não tem rede social. Como é que eu vou fazer um procedimento estético se eu não vi fotos, né? Então, assim, é bem complicado. Então, você está falando duas coisas. Por um lado, é importante. Por outro, é importante que ele poste também alguns resultados. Resultados, sim. É o que eu disse. Tem que ter um equilíbrio entre informação e resultados, né? Então, o podólogo, como ele lida com uma questão de imagem, porque os pés também são uma imagem, ninguém quer passar o verão, né, ir pra praia com um pé feio, vamos concordar? É verdade. Com o pé todo amarelo, com o pé descamando. E aí a pessoa tem épocas que ela quer saber o que fazer naquela época, quer dicas, inclusive. Então, né? assim, a podologia hoje, ela é clínica, né? Mas ela também é uma questão estética, porque hoje, cada vez, a gente cuida mais da nossa aparência. Sim. E com os pés não é diferente. Que é também saúde, né? Saúde. A saúde até mental, Sim. ela passa por você se sentir bem. Exatamente. Estar bem, se sentir bem e parecer bem. Então ninguém quer ter um pé feio, ninguém quer ter ninguém quer envelhecer com uma unha feia, porque hoje a gente fala muito sobre isso. Você acha que você me deu disparou um gatilho aqui do pé feio? Você acha que a escolha até na questão do marketing digital também, do nome da sua clínica, como você vai aparecer, sabe por que disparou um gatilho? Porque eu ia dar aula no Rio de Janeiro, na década de 90, e tinha um outdoor ali, antes da Serra das Arárias, que é onde você desce para o Rio de Janeiro. Aquele outdoor ficou por, acho que uns 10 anos lá. Era uma clínica de podologia de Niterói, pé feio. Pé feio era o nome. Pé feio. O que você acha disso? Olha, eu acho que nos dias atuais não cabe mais. Acho que nem existe mais essa clínica, né? Mas era conhecida lá. É um tipo de publicidade, de marketing que foi muito usual nos anos 90. Todo mundo via. Naquele tempo os ônibus eram o cometa, né? Que a gente falava, o cometão. Ou então o 1001 que descia lá, pé feio. Todo mundo via. Hoje já dá uma certa resistência, né? Hoje as pessoas já encarariam isso meio que... Assim, vou abrir o Instagram e tá lá, pé feio. Não, é mais uma publicidade que cabe nos dias de hoje, né? Entendi. Hoje a gente trata muito mais a questão do eu posso,
eu consigo, isso é para mim também, né? Eu posso melhorar, por que não? Isso é acessível para mim, que também tem a questão do acessível, né? Sim. E acho que as pessoas até muito tempo pensavam que podólogo era coisa de rico, né? É verdade, é verdade. Até porque o serviço de podologia, ele não era um serviço barato. E nem é hoje. Se você pensar bem, a média de uma consulta de podologia, um procedimento, é 150, 180 reais. Sim. Você pegar uma pessoa que ganha um salário mínimo ou 2, isso é impensável. Isso é mais caro do que um botijão de gás que às vezes ela não tem dinheiro para comprar. Sim. Ela vai pagar o aluguel, mais um procedimento de podologia, ela não vai. Então ainda continua sendo caro para algumas pessoas. Talvez essas pessoas procurem uma clínica universitária que nem sempre está aberta quando ela precisa. Eu acho que o grande desafio da podologia é a gente fazer as pessoas entenderem que é saúde e bem-estar, né? Isso. Eu acho que as pessoas, elas vão no podólogo quando literalmente o calo aperta, né? Quando literalmente o calo aperta. É muito parecido com a odontologia. É muito parecido. A pessoa vai quando dói o dente, quando ela deveria ir para... Eu acho que esse é o papel da comunicação na podologia, fazer tratamento, sabe? fazer uma prevenção. Exatamente, explicar que é um método de prevenção muito efetivo, né, que vai trazer bons resultados ao longo da vida e que todo mundo precisa, não é uma coisa para poucos. Eu tenho um problema que aí entrego nas suas mãos como especialista, aliás já está, né? Que ao mesmo tempo que eu sou podólogo e que atendo o paciente, eu sou um educador na área da podologia. Sim. Então eu vejo que um público que me vê muito no Instagram é o público podólogo. Podólogo. Nem tanto o público que procura o serviço de podologia. Esse público que procura o serviço de podologia, que poderia me procurar ali também, ele procura aquele que eu estou dando suporte. Eu imagino. Esse é um nó que eu tenho na minha cabeça. Como resolver isso? Por isso que eu disse que passo isso daí para você. Tá aí. Como eu disse... Entrego o pepino na mão. É o desafio da informação. É o desafio da informação, por isso que eu falo. A podologia, até um pouco tempo atrás, ela não era presente nas redes sociais. Não. Né? E na comunicação em geral, porque, como o senhor mesmo falou, ia anunciar um congresso, precisava fazer uma tiragem de jornal, de anúncio. Isso chega até certo ponto, não chega para todo mundo. É verdade. Isso vai chegar geralmente para quem? Para quem já é especializado. Então a gente ainda está no momento de transformação dessa geração. A gente ainda tem uma geração aí que não sabe o que é podologia. Eu fico pensando que no marketing que nós tínhamos na década de 90, que ainda não era digital, quando saía alguma coisa para uma matéria num jornal, não paga, uma matéria mesmo, descobri que você fazia um procedimento, e eu lembro que isso aconteceu comigo em Santo André. Um grande jornal lá da região, que era o Jornal Diário do Grande ABC, que era de maior circulação. Ainda é muito importante ainda na é região. Importante, né? Descobriu por meio de uma paciente que eu fazia correção do crescimento da unha com as órteses. Com as órteses. Foram lá e fizeram uma matéria de uma página inteira, que saiu num domingo de Páscoa. Importante, o senhor. Olha, estourou. Eu me tornei... Sai caro sair no domingo de Páscoa no jornal. E olha, não foi pago nada. Não, a coisa eu sei. foi totalmente assim. Mas é o preço. Tanto que eu tenho até me presentearam com um quadro dessa matéria. Eu tenho lá falando. E isso me tornou um podólogo número 1 da cidade, conhecido na época. Foi o que me levou, inclusive, naquela época, que era quando eu estava começando a dar cursos de órteses, antes de ter os congressos, quando eu começo a ser professor. Nossa, olha... No marketing digital, como que isso poderia acontecer? Porque aquilo lá, eu não sei, eu posso acreditar aquilo ao quê? A paciente falou, mas poderia nunca ter falado, poderia não ter acontecido. Aconteceu. Primeiro que hoje, as mídias impressas, né, elas ainda são muito importantes. O Diário do Grande ABC, por exemplo, ele tem uma atuação muito importante. Na região lá, eu sei que região. tem. Eu lembro que de domingo era tipo o Estadão aqui, era aquele calhamaço, todo mundo comprava para
para ver anúncios de tudo e também para ler as notícias. Isso. Né? Então, assim, essas mídias, elas ainda têm um papel muito importante. Tanto assim, na empresa mesmo a gente tem assessoria de imprensa e tem clientes que a gente trabalha para que eles saiam nas mídias. Nessas mídias. Porém, está cada dia mais difícil a gente conseguir emplacar clientes nas grandes mídias. Aquilo ali aconteceu, né? Não sei. Foi Deus que achado. Botou ali, achado ali. Guarda com carinho. Porque está cada dia mais difícil, porque hoje a comunicação mudou, tem muita coisa que é branded content, então é mais complicadinho. Porém, a gente tem a possibilidade de fazer isso hoje com uma facilidade muito grande na via digital. Então, hoje, se eu pego uma influencer da área da saúde, da área do bem-estar, ou mesmo da área da podologia, que a gente já tem umas pessoas despontando... Aí é o papel das influencers. Aí é o papel das influencers. Porque se eu quiser publicar no meu Instagram, esperando que um grande número de pessoas veja aquilo, por mais importante que seja, talvez o algoritmo não vai me levar para lá. Exatamente. Não vai me levar as pessoas para lá. Porque o algoritmo é uma coisa complicada também. A gente tem que entender o quê? O algoritmo, ele funciona de acordo com a sua frequência, com a sua postagem. Quanto mais você usar, quanto mais você engajar, quanto mais você colocar informação, mais o algoritmo vai funcionar ao seu favor. Então, até você crescer e se consolidar nas redes sociais, é um caminho longo. Os influencers, que já têm isso consolidado, eles têm um papel primordial nisso. Porque a partir do momento que eles fazem esse tipo de publicação, isso é um disparo em massa. E aí entra uma discussão que a gente tem na área da podologia, que é a questão dos influencers. E aí eu volto, aí parece aquela pessoa, parece não, né? Aquela pessoa que vem da era antes do digital. No meu tempo... No seu tempo. Para você falar que você era realmente uma pessoa, um profissional bom, você tinha que ser bom mesmo, e aí é que você se tornava conhecido. Ia, caía na mídia, alguma coisa, a não ser que você pagasse. Se não pagasse, era assim que você chegava lá. Hoje em dia, às vezes a pessoa que é boa mesmo aparece, mas aquela pessoa que desenvolve algumas habilidades que torna essa pessoa uma influencer, sem, na verdade, a pessoa ter todas as competências e habilidades que um bom profissional, não estou dizendo que a pessoa seja má, mas que um profissional muito fora da média, muito acima da média, tem, essa pessoa acaba aparecendo mais. É polêmico. E aí? É polêmico, mas assim, aí é uma questão realmente de astúcia. Se eu danço, se eu vou lá e faço uns movimentos, se eu apareço todo dia mostrando o que eu faço no meu café. Mas, de repente, eu sou bom no que faço, mas não gosto de aparecer tomando café. Normal, não tem problema. Dançar não é comigo, sou desajeitado. Essa é a dúvida que eu mais recebo. Ou talvez o ser desajeitado seja interessante e eu tenha que mostrar, porque talvez o desajeitado vire meme e eu apareça. Eu por muitos anos, fiz bastante assessoria para pessoas públicas, gestores públicos, políticos, né? E um deles uma vez me falou assim, olha, tô contratando você, mas não espere que eu vou fazer dancinha, não. Olha só, tá vendo? O pessoal pensa isso. Aí eu falei pra ele, não precisa fazer dancinha, até porque não ia ficar bem no seu perfil. A gente, entendeu? A gente tem que ver. Eu sou uma pessoa desinibida, eu tenho condições de fazer isso, eu sou uma pessoa jovial, alegre, eu gosto. Ok. Poxa, eu vejo o Ari Fontoura, que é... O Ari Fontoura. Pra ele... Nossa, eu falo, ele faz só, aquilo brincando. Brincando. E é natural. Se eu tentar fazer aquilo não, lá, vai ficar natural. uma coisa absurda. Mas por que não fica natural? Será que eu não posso ser aquilo? Pode. Com treinamento, todo mundo pode. Só que a gente tem que encontrar o nosso ponto de equilíbrio. Entendi. Entendeu? Então, nem sempre é isso. Nem sempre dá para todo mundo. Muito bem. Então, enquanto a gente não encontra esse ponto de equilíbrio, no meu caso, eu vou falar do curso que nós temos. Muito bom esse curso, aliás. Muito importante. Né? Que é esse curso de podologia para os pés diabéticos, idosos e pés de risco, onde a gente treina podólogos para atender essa população. E aí nós fazemos numa parceria com o Arsenal da Esperança, onde atendemos aproximadamente 1.200 moradores de rua. Ali a gente dança trabalhando. Dança trabalhando, mas é um literalmente. Projeto muito bonito, né, professor? Olha, é um projeto bonito porque se você puder ver de perto como o perfil desse público, são pessoas
que caminham o dia inteiro, às vezes descalço, às vezes de chinelo. Alguns chegam com calosidade com mais de 2 centímetros de espessura, com fissuras, que são as rachaduras, sangrando, com infecção, com feridas, com micoses, coisas que eles não teriam tratamento. É um trabalho muito bonito. Na quarta-feira passada agora, teve uma demanda tão grande para o atendimento desse dia, que entre eles lá fora, e estava tudo organizado, mas como alguns eram encaixes, não, eu cheguei primeiro, não, eu quero, não, eu preciso mais. E a gente não dá conta. Então a demanda é tão grande, e ao mesmo tempo a gente consegue treinar o podólogo, porque a gente acaba salvando pés que poderiam ser amputados. Salvando a vida das pessoas, porque ali é a entrada de bactérias que pode causar uma infecção sistêmica. E são pessoas que não têm condição de pagar, que estão ali. Você fala, mas está em situação de rua. Você vai encontrar ali pessoas que até alguns anos atrás tinham trabalho, tinham família. É porque, na verdade, o número de situação de rua ele só aumenta, né? Só aumenta. Só aumenta em São Paulo. Então é um problema social mesmo. Exatamente. Então, e esse aqui, de podologia esportiva? De podologia esportiva. Eu gosto muito desse assunto. Vou pedir para o senhor falar um pouquinho. Esse daqui é muito legal. Eu também gosto. Gosto dos dois, mas esse daqui é o que eu hoje em dia me dedico no sentido de estudo, de aprofundar meus conhecimentos, principalmente do funcionamento do pé. Por quê? Porque aqui nós temos que estudar o gesto esportivo e a biomecânica. A necessidade de um jogador de futebol não é a mesma de um jogador de vôlei, de basquete. Não é a mesma de um tenista. E eles têm muitos problemas nos pés, todos esses atletas. Certo. E por quê? Porque os pés, principalmente no caso do jogador de futebol, é a principal ferramenta dele. É a ferramenta de trabalho dele. E acho que as pessoas não sabem, porque eu mesma fui saber que eles precisavam de podólogo quando eu conheci o senhor. Você vê que é uma falta de informação. As pessoas têm uma falta de informação tamanha que dentro do próprio local de atendimento, alguns falam, ali está tendo atendimento de manicure. Meu Deus. Teve um que falou, não era atleta, tá? Mas um outro Tudo bem, mas... trabalhador lá. Aí ele ficou sem graça e começou a pedir desculpa. Ele falou, não, peraí. Vamos aprender. Vamos aprender. Vamos aprender. Por quê? Porque aqui nós estudamos a pisada. Como que a pessoa pisa. Se ela tem alguma alteração na pisada, isso pode estar trazendo um problema para ela não só no pé, no tornozelo, na perna, no joelho, no quadril, na coluna. Então ela pode ter vários problemas. Então nós fazemos a avaliação da pisada. Assim como tratamos de um calo, de uma calosidade, de uma bolha. Outro dia tinha um atleta com uma bolha, ele estava 15 dias sem treinar. E é atleta que estava perdendo o rendimento. Está perdendo o rendimento e, ao mesmo tempo, às vezes, a oportunidade de poder ir para um clube e fechar um contrato milionário, às vezes até. Eu até queria fazer uma comparação aqui, que a gente mostrou aqui 2 cursos e eu tenho como dar um exemplo de comunicação distinta para os dois. Veja só. Legal. No primeiro, né, que é um curso voltado para moradores de rua, não cabe o papel de influencer. Aí, vamos supor que se a pessoa está ali trabalhando, primeiro que não pode, né? Não pode, nós nem podemos fazer fotos e publicar. Exatamente. Tem esse impedimento Mas legal. Aí, olha um exemplo, um podólogo que está nesse curso e ele começa a filmar isso e expõe isso, ele está totalmente errado, ele está num desvio de conduta terrível. Terrível. Bingo, ótimo. Agora, se ele está no outro curso, que é de podologia esportiva, ele já tem um campo enorme para explorar nas redes sociais, de desempenho de atleta, ele tem qualidade de vídeo para postar, qualidade de informação. Então, para você ver como a comunicação ela tem que ser usada com inteligência. E nesse sentido, o pessoal da direção até do próprio clube fala, olha, isso daqui você pode divulgar mesmo, porque fazendo essa divulgação, você está divulgando, inclusive... Exatamente, o instituto. O próprio instituto. E o próprio clube também. Então, você vê que é muito complicado, São casos né? diferentes. São casos diferentes e a postura e a ação, a inteligência emocional da pessoa vai contar muito nisso. No primeiro, eu posso até fazer um vídeo, desde que seja para estudo meu. Exato.
ou estudo daquele meu grupo ali onde eu estou filmando, olha, aqui vamos discutir esse caso, vamos estudar, mas jamais abrir isso. A partir do momento que você posta isso, que você descumpre essa regra, você é muito antiprofissional e você está expondo uma pessoa em situação de rua que você não tem o direito disso. Você e não às tem. vezes a gente vê isso, fomos fazer uma ação em tal lugar, aí tá o pessoal ali vulnerável. É terrível. Que não assinou e não e às vezes não tinha nem condições para poder assinar um termo de consentimento. Sim. Porque não é alfabetizado, não sabe, façam o que quiserem, eu estou precisando que você trate de Aí mim. É uma exploração desnecessária da imagem. Exploração da imagem. Diferente da podologia esportiva. Na podologia esportiva já tem como fazer um nicho assim muito, muito adaptado. E para os atletas também é bom. Esses dias eu fui numa feira de educação que eu trabalhei e eu vi uma palestra do Cafu. O Cafu. Incrível a palestra dele, e ele falou sobre persistência e perseverança, né? Ele falou que ele foi demitido 10 vezes até conseguir um contrato no seu time. No meu time, no São Paulo. Até porque eu sei que parece que o time de coração dele é o Palmeiras, se eu não me engano. Até que ele voltou pro Palmeiras. Olha, eu não vou arriscar. Eu não vou arriscar, mas parece que é. Tanto que ele voltou depois quando ele voltou. Eu sei que o Corinthians não é. Não é, mas eu acho que era o Palmeiras mesmo. Mas ele acabou sendo aceito pelo São Paulo. E ele contou toda essa trajetória dele, né? E o quanto era difícil, porque ele era lá do Jardim Irene, uma família pobre, né? Treinava ali no futebol de várzea. E ele falou muito sobre isso e isso ficou marcado, né? A persistência, o que a gente tem que ter. Isso vale para tudo. Isso. Eu peguei o gancho aqui da podologia esportiva, mas acho que isso vale para tudo na vida. Vale para tudo. Persistência. E aí eu também vou dar um exemplo meu mesmo. Quando comecei na podologia, eu comecei na Scholl. Todo mundo queria trabalhar na Dr. Scholl, mas fiquei lá alguns meses apenas porque eu queria abrir meu próprio negócio. Aí surgiu uma oportunidade, uma salinha que era de um cunhado que deixou eu usar a salinha. Ele era dentista, estava com a sala fechada. Ele ia vender aquela sala, falou, olha, até eu vender pode usar. O dia que eu vender, só peço que desocupe a sala quando eu vender, porque pode ser que a pessoa que vai comprar não vai querer. E aí era eu e minha esposa, montamos lá. Eu nem tinha móvel. A Scholl me deu uma cadeira velha de podologia e o meu cunhado deu uma cadeira velha de dentista de ferro que eu adaptei, colocando um banquinho de madeira e uns canos de ferro de encanamento que eu fiz com os cotovelos, tudo. Montei o banquinho lá para pôr o pé e ali a gente atendia. E primeiro mês, atendemos 12 ou 13 pessoas, só familiares e amigos que foram para dar uma força. Não tinha telefone. O que eu fazia? Tinha um protético que trabalhava com o meu cunhado, ele tinha o laboratório dele. Ele falou, pode usar meu telefone. Mas como que eu uso seu telefone se eu não tenho? Não, faz um cartão, põe meu telefone e o pessoal liga para marcar. Eu descia umas 2 ou 3 vezes por dia e ia até o Orelhão, Rua Xavier Toledo, centro de Santo André, esquina com a Rua Siqueira Campos. Né? E até o Orelhão, o nome deles é Augusto. Zé, alguém ligou marcando no Orelhão, tempo de Orelhão ainda, não tinha telefone. De ficha. Né, de ficha. Ele falou, não ligou ninguém. E uma hora ou outra tinha ligado uma pessoa e vai lá. Conclusão, tinha dia que eu descobria que tinha chegado alguém para ser atendido depois que eu já tinha ido embora e tinha que andar lá 4, 5 quilômetros para chegar onde eu morava. Né? Aí eu resolvi falar, não, acho que podologia não vai dar certo. Já tinha passado quase um ano, eu estava atendendo umas 20 pessoas por mês, a coisa não ia para frente, também desse jeito, não ia para frente. Mas eu atendia já nessa época um médico lá da região, que apareceu lá, e ele falava assim, olha, uma profissão como a sua, no mínimo uns 5 anos para dar retorno. Até lá, você vai meio que ter que aguentar mesmo. É igual a um abacateiro que leva não sei quantos anos para dar o abacate. Um adendo aqui, isso vale para comunicação e marketing também, que muitas pessoas contratam um serviço e acham que um mês elas vão ter resultado. E não vê o resultado em um mês e já... Exatamente, é um caminho, é uma trilha, como na vida. Olha só.
E aí falaram, olha, vai lá tem uma mulher lá que muitos empresários aqui de Santo André vão lá e ela vê o futuro, vê não sei o que lá, ela vai dizer para você se a podologia vai dar certo para você. Fui lá na mulher. Fui lá na mulher, ela no Riacho Grande, inclusive, lá em São Bernardo. Fui lá na mulher. Cheguei lá, a mulher falou, não, isso não vai dar certo para você, vamos ver alguma outra coisa para você fazer. Ela falou isso? Falou para mim. Eu saí de lá, é que eu sou teimoso. Tá certo. E eu precisava ouvir o não para poder... Minha avó falava que era encardido. Se ela tivesse falado continua, talvez eu tivesse saído fora. Mas como ela falou não, eu falei, então agora eu vou provar que é o contrário. Aí eu falei, não vou sair. Eu lembro que o Dr. Rubens falou que é para eu aguentar, que ele se demora, porque é assim mesmo. Diferente, ele falou, olha, se for um dentista, a mesma coisa, a não ser que ele seja filho de um dentista que já tem nome. Uhum. Ou filho de um médico já é diferente, porque você vai trabalhar em algum local. Sim, né? Tem uma demanda maior. Tem uma demanda. E eu acabei aguentando. Aguentei. Tô aqui. Não só tô aqui. Eu poderia não estar aqui. É um dos promissores, né? Um dos poderia não estar, poderia ter ouvido isso e falado, não, deixa pra lá, eu realmente vou desistir, não vou ser perseverante. Exatamente. Aí foi a perseverança. E aí, Aline, olha, nós vamos ter agora no final do ano, só para a gente poder falar de um grande evento nosso também, que a Parola está ajudando aí, tá fazendo todo o nosso marketing digital do 28º Congresso Internacional de Podologia, que vai ser nos dias 26 e 27 de novembro, lá no Centro de Exposições do Shopping Frei Caneca. Inclusive, quem quiser fazer inscrição, é só ver aqui no link que está aparecendo, tirar dúvidas também. E nós vamos ter, neste evento, um concurso de apresentações, que são palestras, né, trabalhos científicos, onde todo podólogo pode apresentar aquilo que ele está fazendo e que ele gostaria de mostrar. É o primeiro concurso, né, do CIP de Podologia. É o primeiro concurso do CIP, concurso. Né, 28º CIP, então, primeiro pode se inscrever concurso. Estudantes e profissionais, Estudantes e profissionais de podologia. Podem se inscrever com um trabalho científico. Incrível. Que é esse trabalho? De repente, um estudo de caso. Um caso Sim. que ele tem, ou uma curiosidade de algum procedimento que ele estudou, que ele gostaria de desenvolver mais. Pode apresentar. Vai concorrer a prêmio. Eu fui na outra edição do CIP, né? Mas pelo que eu vi, esse ano também tá diferente, né? Porque esse ano bem diferente. São verdadeiras aulas, Resolvemos dar uma chacoalhada, mudar o Congresso Internacional de Podologia, o CIP, né? Estamos mudando para não ficar naquela mesmice. Muitas palestras rápidas. Muitas palestras rápidas, sempre os mesmos palestrantes, mostrando o que já mostraram em outros eventos. Maravilha que estão mostrando, mas é importante a gente diversificar e é importante abrir as portas para gente nova, que de repente não apareceria, não daria a cara para aparecer. Então não precisa ter vergonha. Mas eu tenho vergonha? Não, vai lá, apresenta o seu trabalho. Envia o trabalho, faz a inscrição. Aqui no link que está aparecendo, você pode ler o regulamento, vai clicar onde tem o local para fazer a inscrição no Congresso e também para enviar o seu trabalho e apresentar. E pode, inclusive, ser premiado. E pode ser o primeiro grande evento que você participa e que abre as portas para você. Muito bom para portfólio, para quem está começando. Muito. É muito importante. Eu diria que eu pego muitos exemplos da minha própria vida para isso. Em 1995, foi na Argentina, apresentando os trabalhos de órteses ungueais, que eu fui lá apenas para apresentar, sem a pretensão, porque eu não me inscrevi, apenas apresentei, que eu ganhei uma placa que eu tenho e um certificado como o melhor trabalho científico daquele congresso. E aí eu falei, eu posso. Tá vendo? Então eu vou... Persistência. Persistência. E, muito importante também, todos são convidados, todos estão convidados, todos vocês que estão nos assistindo, para se inscreverem, inscrição no link que está aparecendo aqui embaixo para vocês, no congresso da ABP, da Associação Brasileira de Podólogos, que acontecerá no dia 10 de julho, lá na Assembleia Legislativa, no Parque do Ibirapuera, São Paulo. Nesse congresso, nós vamos falar da reestruturação da Associação Brasileira de Podólogos e da podologia brasileira em todo o território nacional, de como que os podólogos podem
participar desse grande projeto e de fazerem parte da ABP, contribuindo para as grandes mudanças da podologia brasileira. Não só a regulamentação, como a normatização, a regulamentação que eu quero dizer é apenas o documento que diz que agora nós somos uma profissão, mas também normatizar como deve ser desenvolvida a prática da podologia nos consultórios, pelos graduados, pelos técnicos. Participem, porque você estando presente nesse congresso, você vai poder ter voz ativa e dizer aquilo que você pensa que gostaria que fosse feito. Muito importante. Né? É muito importante para a categoria. Todos a categoria unida vence mais. Exatamente, senão esse é o nosso futuro, senão a gente não vai caminhar. É isso né? aí. Então, pessoal, eu agradeço aqui, Aline, muito obrigado pela sua participação no nosso podcast e por desenvolver esse trabalho. Quem tiver interesse, está aqui o link também com o contato da Aline, da Parola Comunicações, que pode dar todo o suporte em mídia digital para o pessoal da podologia. Sem dancinha, é possível. É possível. É possível, né? É possível. Obrigada, professor. Tá bom? Obrigada. Muito obrigado e até o nosso próximo podcast.